Evangelho segundo Lucas. Capítulo 5. Yahshua convoca seus discípulos. E aconteceu que num determinado dia, Yahshua estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra do Criador. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Yahshua e declarou: Afasta-te de mim, mestre, pois sou homem pecador. Porquanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Yahshua revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Yahshua. Yahshua cura um homem leproso. Estando Yahshua em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Yahshua, ajoelhou-se e colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Mestre, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Yahshua estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Eu quero. Seja purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida Yahshua lhe ordenou: Não fale sobre este acontecimento a ninguém. Porém vai, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Yahshua se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Yahshua procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Yahshua cura um homem paralítico. Num outro dia, quando Yahshua ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e ele tinha o poder do Criador para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Yahshua. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Yahshua. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Yahshua declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: Quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente o Criador? Yahshua, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: Que censurais em vossos corações? O que é mais fácil declarar? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu te ordeno: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa louvando e bendizendo ao Criador. E todos ficaram estupefatos e glorificavam ao Criador, e tomados de grande temor, exclamavam: Hoje vimos grandes prodígios. Yahshua torna um publicano em discípulo. Passados estes eventos, saindo Yahshua, encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria e o convocou. Segue-me. Então Levi levantou-se,
abandonou tudo e seguiu a Yalcha. Yalcha num banquete com pecadores. Então Levi ofereceu a Yalcha uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Yalcha. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Yalcha lhes ponderou: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Yalcha é questionado quanto ao jejum. Em seguida eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Yalcha então lhes propôs: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo dias virão, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias, verdadeiramente, jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Amados do Criador, vamos começar nossos estudos sobre o capítulo 5 de Lucas. O rodapé da Bíblia King James vem enfatizar que o Lucas como o único dos evangelistas que se refere ao grande lago da Galileia, que fica a 220 metros abaixo do nível do mar e mede 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, chamando-o de forma tecnicamente correta, de lago. Os demais escritores o chamam de Mar da Galileia. O barco de Pedro foi posicionado de forma estratégica de modo que Yalcha pudesse ser visto e ouvido por toda a multidão. Além disso, era costume judaico que um mestre, ao ensinar, deveria fazê-lo assentado, bem como seus ouvintes, para que a comunicação se desse da maneira mais confortável possível. Vale a pena observar que Pedro assombrou-se mais com sua falta de fé e indignidade do que com o evento em si. Ele tinha confiança em Yalcha, mas não tinha certeza absoluta de que o milagre se daria, ainda mais naquelas proporções. A reação de Pedro revela a atitude normal de todas as pessoas ao chegarem sinceramente à conclusão de que são pecadores e indignos de permanecerem na presença santa do Machia e do Criador, portanto carentes e dependentes absolutamente da graça do Machia. Apocalipse 6, verso 16. Desta mesma maneira se sentiram os grandes líderes espirituais da antiguidade. Entre eles, Abraão, Gênesis 18, verso 27, Jó 42, verso 6 e Isaías 6, verso 5. É digno de nota o fato de Yalcha haver escolhido seus discípulos entre homens que estavam dedicados a um trabalho árduo, não entre líderes religiosos preguiçosos e desocupados. Contudo, Pedro foi convocado 2 vezes para servir ao Machia após 2 pescarias milagrosas. Primeiro para o discipulado e algum tempo mais tarde, para o apostolado, João 21, versos do 1 ao 18, quando, uma vez mais, achava-se indigno para o ministério. Yalcha já conhecia esses homens aos quais agora faz uma convocação formal, João 1, versos 40 ao 42, e também João 2, versos 1 e 2. Os originais e outras passagens dão a entender que eles não abandonaram tudo de forma irresponsável e tresloucada, mas sim que renunciaram a seus lucros, especialmente os dessa última pescaria, e entregaram a administração da empresa a Zebedeu, pai de João e Tiago, ou a outros membros da família. Mateus 4, versos 18 ao 22. A expressão original grega, muito usada em escritos médicos da época, e aqui traduzida como lepra, refere-se a uma série de doenças e cânceres de pele. Os evangelhos sinóticos registram esse acontecimento de forma diferente. Mateus o cita como parte de uma galeria de milagres, Mateus 8, versos do 1 ao 4. Marcos e Lucas o colocam como um dos primeiros sinais maravilhosos realizados por Yalcha no início de sua peregrinação pela Galileia.
O homem doente e transfigurado por uma doença que o excluía socialmente, contrariando a lei, Levítico 13, busca a Yahushua com todas as suas forças como única solução para seu grave problema. Ele se aproxima do Mestre com fé, humildade e vontade de obedecer ao que Yahushua lhe mandasse fazer, exatamente como todo pecador arrependido deve agir. O perdão assim como a cura se materializam instantaneamente ao toque do Machia, e o homem renasce, livre do pecado e da enfermidade que o escravizava. Yahushua tentava evitar que o povo interpretasse mal sua pessoa e ministério, pois muitos o aclamavam como grande curandeiro, milagreiro e líder nacionalista revolucionário, que era a visão simplista que alimentavam quanto ao Machia prometido. Além disso, suas atitudes começavam a irritar os líderes religiosos e provocavam neles enorme inveja e medo de perderem o poder sobre o povo. Yahushua manda que o homem vá apresentar-se ao sacerdote de plantão, e com isso, o estimula a guardar a lei, apresentar todas as provas de sua cura e receber a certidão ritual de purificação para que pudesse ser reintegrado à sociedade. Mateus 8, verso 4, e também Mateus 16, verso 20, além de Marcos 1, verso 44. Os fariseus, em hebraico original, separados, citados aqui por Lucas pela primeira vez, mas que já haviam questionado o ministério e a pessoa de Yahushua anteriormente, eram mestres autoritários e muito respeitados nas sinagogas. Formavam uma confraria e um partido político, com mais de 6.000 membros, espalhados por toda a Palestina. Eles se autodenominavam guardiões da lei. Pregavam que suas tradições e interpretações teológicas eram tão importantes quanto as escrituras sagradas. Marcos 7, versos do 8 ao 13. Yahushua já havia confrontado alguns líderes judaicos em Jerusalém. João 5, versos 16 ao 18. Agora o seguiram até uma casa em Cafarnaum, com o objetivo de analisar suas palavras e vigiar seus movimentos. Os escribas, do verso 21, eram estudiosos com grande habilidade para a escrita, arte rara na época, permitida apenas aos homens e de muito prestígio. Eles eram responsáveis pelo estudo, interpretação e ensino da lei, escrita e oral, e das tradições judaicas. A maioria dos escribas pertencia ao partido popular, dos fariseus e os demais eram vinculados ao partido aristocrático dos saduceus. Amados do Criador, a grande causa das doenças no mundo reside no pecado, nos cometidos por cada um de nós em função de nossas vontades perversas, João 9, verso 3, e naqueles praticados pela humanidade como um todo, desde a queda. Gênesis 3. O homem paralítico, pela fé, reconhece o pecado como a raiz do seu problema, e por isso obedece à ordem do Machia. Os amigos revelam igualmente grande fé em Yahushua, e amor ao amigo incapacitado, e não desistem ao primeiro obstáculo, pelo que também são abençoados. O episódio da cura do paralítico nos leva a concluir que a oração e o esforço dos amigos e parentes em levar seus atrofiados pelo pecado ao Machia serão eficazes e galardoados com alegrias espirituais. Vigiem e orem. Mateus 26, verso 41. Os corações das pessoas, quando não entregues ao Machia, são levados a condenar tudo o que se refere ao Criador e à verdade. A cura para o Criador é um ato muito mais fácil do que levar o homem a reconhecer seus pecados e decidir por uma vida de adoração espontânea ao Criador. A restauração de um doente pode ser comprovada num instante, mas a restauração da alma pode levar algum tempo, e somente o Criador é capaz de atestar esse milagre. Marcos 2, versos do 9 ao 10. A autoridade de Yahushua não era humana, nem fora outorgada por líderes religiosos, mas sim do Criador. O vocábulo grego transliterado, exousia, que significa, proveniente do Criador, Mateus 28, verso 18, enfatiza este atributo de Yahushua. Seu título, Filho do Homem, bem como sua plena divindade, são prerrogativas exclusivas do Machia prometido em Daniel 7, versos 13 e 14. A operação de milagres e maravilhas é uma prova da presença do Rei e do Reino entre nós. Alguns discípulos de Yahushua, que eram pescadores, voltaram a trabalhar em seu ramo em certas ocasiões. Mateus tomou uma decisão só de ida. Sabia que o preço de seguir a Yahushua implicaria em mudança total de vida sem direito à volta, ainda que momentânea. Entretanto, Levi o fez com grande alegria de alma.
e ao invés de o fazer em surdina, deu uma grande festa evangelística, convidando todos os seus amigos para verem e conhecerem o Machia que lhe confiara a gloriosa missão de proclamar seu reino e libertar a todos das ilusões e das amarras do pecado. Conta-se ainda, que após a ressurreição de Yahushua, Mateus foi um valoroso missionário em muitos lugares da Palestina e em terras distantes, onde morreu. Falando nos personagens descritos neste capítulo, como os publicanos, estes se davam bem com os pecadores. Enquanto os publicanos extorquiam e roubavam seus próprios irmãos judeus, os pecadores tratavam com desleixo os diversos preceitos cerimoniais exigidos pelos fariseus e escribas. Contudo, os dois grupos não tinham paz nem desfrutavam de alegria real em seus corações. Enquanto os líderes religiosos e mestres da época procuravam a salvação por meio da segregação, ou seja, seleção natural dos mais dedicados no cumprimento formal das inúmeras leis judaicas, Yahushua chegava com seu reino, oferecendo a graça do Criador aos que de coração sincero desejassem simplesmente amar ao Criador de verdade e viver este ato de adoração no dia a dia. Esta proposta do Criador tocou as almas espiritualmente famintas dos publicanos e pecadores, que não tiveram muita dificuldade para enxergar seus muitos erros, e arrependidos, sentiram-se bem-vindos ao banquete de Yahushua. Já os fariseus e escribas tinham grande dificuldade para reconhecer qualquer pecado em si mesmos, e por isso, ficaram fora da festa. Um dos principais temas das parábolas de Yahushua sobre a salvação eterna é sobre os que se julgam justos, separam-se da graça salvadora do Machia. Lucas 18, versos do 9 ao 14, Marcos 2, verso 17. Vale a pena lembrá-los que João Batista não era o filho primogênito do Criador. Porém, veio com uma missão poderosa e específica, preparar o coração da humanidade para a chegada do Machia e a implantação do reino do Criador. João foi criado e educado no deserto, junto a um grupo de judeus teologicamente muito restritos e sérios em relação ao Criador. Aprendeu a sobreviver com uma dieta limitada e austera, própria do lugar que habitava, composta de uma espécie de gafanhotos, que até hoje são torrados e degustados pelo povo da região, e mel silvestre. Seu ministério foi marcado por uma mensagem urgente, grave, forte e direta quanto ao arrependimento dos pecados, mediante testemunho público e um ritual de passagem pelas águas, repleto de simbolismos ligados à implementação do reino, que se completaria com o batismo trazido por Yahushua Machia, o filho primogênito do Criador. Os fariseus também pregavam um modo de vida rigoroso, Lucas 18, verso 12. Mas Yahushua aceitava convites para casamentos, banquetes e festas, pois tinha interesse em estar onde mais se precisava dele, no coração daqueles que se reconhecem perdidos e necessitados da direção e do amor do Criador. Embora Yahushua rejeitasse todo tipo de atitude apenas legalista e exterior, com finalidade de autoglorificação, Isaías 58, versos do 3 ao 11, é fato que ele próprio jejuava e orava muito em particular e defendia o jejum voluntário para benefício espiritual, Mateus 4, verso 2, e também Mateus 6, versos do 16 ao 18. Yahushua faz a primeira referência à sua morte, quando menciona que o noivo seria tirado de nós. E por isso, a tristeza e a vontade de estar com o Machia levaria seus discípulos ao jejum e à oração até o seu glorioso retorno e o final dos tempos, Mateus 28, verso 20. A igreja primitiva ensinou e praticou o jejum com orações, especialmente nas épocas de provação e dificuldades, Atos 9, verso 9, e Atos 13, verso 2 e 3, também em Atos 14, verso 23. Acho que muitos tentam entender sobre os remendos novos em vestes velhas, o novo caminho oferecido graciosamente por Yahushua, não pode ser remendado e estragado com os antigos rituais e obrigações cerimoniais, exclusivamente legalistas e exagerados do judaísmo, como o fato de não mencionar o nome do Criador, apenas para evitar pronunciá-lo em vão. Ainda que o Antigo Testamento esteja intimamente relacionado ao Novo Testamento, que é o cumprimento das promessas registradas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, é preciso cuidado para não se confundir profecias com o seu cumprimento, nem as sombras com a realidade. Gálatas 5, versos do 1 ao 6. Somos livres no Machia, para adorar ao Criador com toda a sinceridade de nossos corações, na beleza da santidade do Machia, Romanos 3, verso 28. Após esse belíssimo aprendizado, digo que continuem nesse caminho,
amados do Criador, e oro por ti e por tua família, para que sejam abençoados dia após dia e se mantenham firmes na fé e graça do nosso amado irmão Machia. Que o Criador continue protegendo a todos vocês.